A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo nós vamos mostrar o porquê o investimento em missões mundiais é o mais recompensador entre todos os outros. Acompanhe o vídeo aí. Irmãos, pregar o Evangelho em si já é recompensador pelo fato de entendermos que nós recebemos um presente de Deus. Anunciar o Evangelho é um presente que nós recebemos de Deus, por isso nós fazemos isso com alegria. Nós vemos isso nas Escrituras. Em Lucas 10, por exemplo, quando Jesus ele envia os discípulos, os apóstolos, para pregar o Evangelho, e quando eles voltam maravilhados. Eles voltam cheios de alegria, jubilando no Senhor, e quando eles têm um contato com Jesus para contar como que foram as coisas que Deus fez através da vida deles, Jesus também se alegra, exulta no Espírito e bendiz o nome do Senhor e dá graças ao Senhor pelo fato de Deus ter ocultado as maravilhas do reino de Deus aos sábios e aos entendidos, mas Ele ter revelado essas maravilhas para os humildes, para os pequenos. A mesma alegria nós vemos no livro de Atos repetidas vezes. Em Atos 2, Atos 3, 4, 5, nós vemos que os discípulos, mesmo quando estavam sob ameaças, eles ainda pregavam o Evangelho e ainda eles pregavam o Evangelho com muita alegria, tendo o privilégio, eles diziam, de testemunhar e de sofrer em nome da causa de Cristo. Irmãos, em segundo lugar, a evangelização mundial é um privilégio e é recompensador pelo fato de nós entendermos que o mesmo Deus que nós temos comunhão diária com Ele e que nós o adoramos diariamente em todos os lugares, será o Deus conhecido e adorado pelas pessoas em todos os lugares do mundo. Imagine você que pessoas hoje no mundo, espalhadas pelo mundo inteiro, nem imaginam ter o que eu e você tem, que é essa comunhão diária com Deus. John Piper diz que o fim de missões é a adoração, o fim de missões é a comunhão com o Senhor, é todos os povos se voltando novamente para Cristo, para Deus e exaltando a glória de Deus pela sua bondade, pela sua soberania, se rendendo a Deus pelo fato dele ser realmente o Deus de todos os povos. Então imagine você, pessoas no mundo inteiro tendo o privilégio que nós temos de adorar ao Senhor e de ter comunhão com o Senhor. Elas nem imaginam que podem ter isso, mas quando o Evangelho chegar para elas e quando ele chega em algum lugar, ele descortina, ele revela aquilo que antes estava oculto, ele rasga o véu. É dado para nós novamente a oportunidade de termos comunhão com Deus, e essa é a mesma oportunidade que Deus quer, ou Deus já deu para todos os povos, o que resta é a gente ir e anunciar para eles. Então é uma alegria, é uma recompensa, é um privilégio poder anunciar o Evangelho para outros povos, em saber que eles vão entender que tem uma plataforma, um caminho que é seguro, a qual eles podem seguir para ter comunhão novamente com Deus e poder adorá-lo. Em terceiro lugar, irmãos, anunciar o Evangelho e pregar o Evangelho a nível mundial é recompensador em si, porque entendemos que ele tem resultados eternos. Pessoas que vão aprender e vão começar a louvar a Deus aqui na terra através das suas vidas e através de todas as suas obras, essas pessoas também louvarão a Deus na eternidade. Eu tenho uma expectativa muito grande de evangelizar muitas pessoas e ganhar muitas pessoas para Cristo e ter comunhão com elas aqui, nesse tempo que nós passamos na terra. Mas meu coração também se alegra ao pensar que quando a gente chegar no céu, eu vou poder me encontrar com essas pessoas e nós vamos adorar a Deus juntos nos céus. O próprio Jesus ele disse: não ajunteis tesouro na terra, a traça, a ferrugem consome, os ladrões eles multiplicam e roubam, mas ajuntem tesouro no céu. E eu tenho para mim que ajuntar tesouros no céu muito mais faz referência a pessoas. A gente
trabalhar para que mais e mais pessoas, que é o maior tesouro dessa terra, o ser humano, a vida humana diante de Deus, é trabalhar para que essas pessoas elas cheguem diante de Deus. Então é recompensador anunciar o Evangelho a nível mundial, porque ele tem resultado para agora, no tempo presente, mas também tem resultados por toda a eternidade, vidas salvas por toda a eternidade. Em quarto lugar, é recompensador anunciar o Evangelho porque nós ganhamos mais irmãos e mais irmãs. Imagina uma família onde eles estão esperando um filho a qual eles desejaram tanto ter. O quanto que isso é alegria para a mãe, para o pai ou até para os irmãos dessa criança que está para nascer ou que já nasceu. Agora imagine isso no reino de Deus. Pessoas nascendo a partir da obra de Deus em Cristo, pelas misericórdias de Deus, elas sendo geradas para uma viva esperança, elas recebendo a adoção de filhos, ou mesmo elas ouvindo acerca da palavra de reconciliação, a qual Deus Pai quis se relacionar e se reconciliar com os filhos, e Ele faz isso por meio de Jesus. Imagine então, irmãos, com grande alegria está no coração de Deus em gerar novos filhos, em ter novos filhos, e essa mesma alegria ela deve ser vista em nossos corações. Nós temos mais irmãos e mais irmãs em Cristo Jesus, e isso é um outro motivo. Em quinto lugar, irmãos, é recompensador anunciar o Evangelho, porque isso é a vontade do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Todos os servos que amam ao Senhor, que amam ao Senhor Jesus, eles vão ter prazer em cumprir, em fazer a vontade do nosso Senhor. E nós entendemos que a vontade de Jesus é essa, que o Evangelho rompa as barreiras, rompa os limites, rompa com barreiras culturais, geográficas, chegue a outras pessoas. E nós, como seus servos, temos o prazer de nos esforçarmos e também com muito amor evangelizarmos as nações e o desejo de Cristo ser cumprido. Aqueles que amam o Senhor Jesus certamente vão se regozijar em ver a sua vontade se cumprindo, o Evangelho se expandindo e outras pessoas sendo alcançadas. Em sexto lugar, irmãos, anunciar o Evangelho para as pessoas que ainda não o conhecem é recompensador pelo fato de nós sabermos que hoje as pessoas que estão algemadas pelo pecado, que estão com um peso enorme em suas almas, um peso maior do que o mundo, elas podem, através do Evangelho, conhecer o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, o alívio verdadeiro que somente Deus pode dar através de Jesus Cristo. Então imagina você ver que existe hoje pessoas algemadas, presas pelo pecado, sentindo angústias em suas almas, um forte pesar em seus pensamentos, mas que através do Evangelho elas podem experimentar, viver abundantemente o alívio que somente o Senhor pode dar para a vida delas. O quanto que isso é maravilhoso e em si é recompensador. Em sétimo lugar, anunciar o Evangelho a nível mundial é recompensador pelo fato de nós sabermos que hoje as pessoas que estão aprisionadas por Satanás, pessoas que estão vivendo no reino das trevas, elas podem conhecer a Jesus, o reino de luz, e elas serem redimidas pelo Senhor e transportadas para o reino do Filho do amor de Deus e viverem assim eternamente. Isso é recompensador porque trata de libertação para as pessoas que estão escravas nas mãos do diabo e que por causa disso sofrem horrores em suas mãos por ele fazer o que quer da vida delas. Mas a partir do momento que elas conheceram o Evangelho, elas podem entender e viver o que Cristo tem para a vida delas. Como agora servas de Cristo, como pessoas que agora foram transportadas para o reino de Cristo, elas serem tratadas por esse mesmo Cristo, esse Rei de amor e de misericórdia, elas serem tratadas como pessoas amadas, como pessoas que Ele quer bem e Ele já fez e Ele continuará fazendo bem para elas. Então,
Anunciar o evangelho a nível mundial é recompensador, porque pessoas que hoje estão nas trevas, sob o domínio do diabo, elas serão transportadas para o reino de Jesus Cristo, o reino de amor eterno. Em oitavo lugar, é recompensador pelo fato de nós sabermos que hoje pessoas que estão sendo manipuladas, enganadas por causa de falsas religiões, pessoas que hoje fazem coisas em nome de Deus, a qual Deus não queria, nunca quis que elas fizessem, religiões que mais fazem as pessoas sofrerem e que utilizam de algumas vidas para fazerem outros sofrerem. Essas pessoas, elas podem ser libertas, os olhos delas podem ser abertos, elas entenderem que aquilo que estão fazendo não vale de nada. Pelo contrário, aquilo que elas estão fazendo é errado. E através do Evangelho de Jesus, elas vão entender a vontade de Deus para as suas vidas, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é tão lindo isso, porque a religião que o homem cria e ele oferece ela para as pessoas, é tudo o que vem da sua própria mente, formação de filosofias, de ideias humanas, de ideias até mesmo diabólicas. Mas o Evangelho não. O Evangelho não é algo que o homem criou, mas sim algo que Deus criou, que deu para nós, que revelou para nós. Então o Evangelho é a própria verdade. E Deus, ele quer que as pessoas conheçam essa verdade para que elas sejam libertas das suas falsas religiões. Em nono lugar, é recompensador pelo fato de nós sabermos que essas pessoas que são fortemente impactadas pelo poder do Evangelho e elas são regeneradas, elas nascem de novo, elas ganham um novo coração, elas voltam a se tornar, ou a cada dia elas vão se tornar, assim como nós estamos nesse processo de transformação, de sermos cada dia mais parecidos com Jesus. O grande plano de Deus para nós é que a gente seja parecido com Jesus, que a gente pense como Ele, sinta como Ele, fale como Ele, ande como Ele, façamos todas as coisas como Ele fez, como Ele faz, e como o Espírito Santo vai nos induzir e induzir as outras pessoas a fazerem também. Então é algo recompensador por nós sabermos que hoje as pessoas que sofreram o mesmo dano que nós por causa do pecado, de nós não sermos mais perfeitos, elas vão agora fazer parte novamente desse projeto de Deus, na verdade um projeto que nunca mudou, delas serem renovadas e serem transformadas à imagem de Cristo a cada dia mais, de glória em glória, dia após dia, elas se tornarem novamente parecidas com Jesus. E nós sabemos que se pessoas vão se tornar parecidas com Jesus, certamente nós vamos viver em um mundo muito melhor, e elas vão viver e vão desfrutar de um mundo muito melhor e vão abençoar outras pessoas também. João, ele diz em 1 João no capítulo 2, no versículo 6, que todos aqueles que estão em Cristo devem andar como Ele andou. Então imagina como é bonito e como é gostoso de pensar nisso, que mais e mais pessoas parecidas com Jesus vão caminhar por essa terra, vão fazer o bem, vão fazer a justiça, vão viver em amor, vão ajudar outras pessoas. E isso é a nossa expectativa, e só de pensar nessas coisas o nosso coração já se alegra, e eu acredito que o seu coração também deve se alegrar por ver que a vontade de Deus de nos conformar à imagem perfeita de Jesus, ela continua presente, e isso será manifesto e será uma realidade na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Em décimo e último lugar, é recompensador porque existe uma promessa feita pelo próprio Jesus para as pessoas que vivem em fidelidade a Ele aqui nessa terra. Existe uma promessa de uma recompensa para aqueles que vivem em fidelidade ao Senhor Jesus e que fazem a sua obra. O próprio Jesus, ele, em Mateus capítulo 24, ele conta uma parábola, e ele diz a parábola: quem é o servo fiel e o servo prudente? O bom servo.
o servo que ele deixou servindo a sua casa e quando ele voltou, ele achou esse bom servo servindo da maneira como ele queria. A Bíblia disse, o próprio Jesus disse, que esse servo ele seria colocado sobre todos os seus bens. Ele reinaria junto com o Senhor Jesus, ele reinaria junto com o seu Senhor. E essa palavra também se aplica à nossa vida. Jesus, ele nos deixou com algumas tarefas para nós desempenharmos, ele nos deixou para nós servirmos o seu povo, servirmos a sua casa. E eu tenho para mim que Jesus me deu diretamente essa honra de poder servir a minha família, de servir a minha igreja local, de servir os meus amigos, mas especialmente de poder servir as nações, pregando o evangelho para as outras nações. Eu quero que quando o Senhor Jesus voltar, se nós estivermos aqui vivos ainda, seja fazendo a sua obra, seja testemunhando acerca das suas grandezas para todas as nações, para todos os povos, ou no povo, no meio do povo ao qual o Senhor Jesus nos colocar. É tão lindo que nós teremos especialmente uma recompensa vindo da parte do Senhor. Eu sei, irmãos, que essas coisas que eu falei nesse tempo, essas 10 coisas, essas 10 recompensas, elas não se resumem apenas a isso, mas existe muito mais recompensas que o Senhor promete, que o Senhor dá para nós, até porque a gente mesmo nem entende a grandeza de cada uma delas. Mas eu fico com o meu coração alegre ao saber que quando Jesus voltar, eu posso ouvir uma palavra dele, que eu fui e que você também foi um servo fiel e um servo prudente, e ele nos convidará para entrar no seu gozo eterno, para ceiarmos com ele eternamente, junto com toda a multidão de cristãos espalhadas por esse mundo, a qual Deus, pelo sangue de Jesus, comprou, e nós vamos anunciar para o mundo esse resgate pela pessoa de Cristo. E isso sempre é para a glória dele. Irmãos, Deus abençoe as suas vidas, que essas 10 coisas que a gente falou acerca de recompensas em si, de anunciarmos o Evangelho, isso toca o seu coração, isso chame a sua atenção, e isso seja mais uma motivação para que você invista em missões mundiais, na obra de evangelização mundial. Saiba que existe muito mais bênçãos e recompensas de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.